Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vai chegar um dado momento em que eu vou ler uma manchete. Então você vai abrir como? Já vou abrir aqui, cara. Manda bala. Pode ir tudo pro... Não tem problema pra edição. Podcast Etílicos. Claquete. Vamos falar sobre... Olha o cheiro disso. O tema agora é o seguinte. Pandemia, lockdown, todo mundo preso em casa e bebida do ponto de vista business. Mercado. Produção, consumo, mercado, preço, oferta, demanda. Como é que o mercado ficou com a pandemia? Roda. Roda a vinheta. Manda lá. João, você tem uma coisa interessante pra falar, né? Tenho, cara. A pandemia me fez, inclusive, voltar pra Vitória, né? Eu morava em Recife, era embaixador da Diageo lá, visitava vários bares. Você era embaixador do grupo Diageo? Eu era embaixador das marcas da Diageo, né? Então eu fazia treinamentos, fazia guests para bares, distribuidores, público final, grandes marcas de supermercado, grandes redes de supermercado. Aí um chinês comeu um morcego. E aí, cara, Tudo começou assim. eu tava em casa e eu vi que tava rolando um negócio que ia chegar no Brasil e que a gente não sabia o que ia acontecer. Eu falei, eu preciso ir lá pra perto da minha família, porque eu não sei o que vai acontecer. E aí eu peguei e comprei uma passagem que foi remarcada umas 10 vezes, porque começou a faltar voo, começou a cortar voo, né? Na época ninguém nem usava máscara ainda. A gente olhava alguém de máscara dentro do avião e achava esquisito, né? Mas voltei para Vitória para ficar perto da minha família e continuei embaixador. Então eu comecei a trabalhar remoto e fazer tudo que eu fazia, ou pelo menos tentar fazer tudo que eu fazia, online. Então reuniões online, degustações online, treinamentos online e o boom das lives, né? E Boom do das tipo de lives. mídia que a gente está fazendo hoje e que as pessoas começaram a acessar e gostaram tanto e agora já faz parte do dia a dia, do coraçãozinho de vocês. Por isso que a gente está aqui também um pouco, eu acho. E foi muito desafiador, porque eu fiquei mais um ano como embaixador da Diageo e depois, né, um trabalho que era super ir de bar em bar, ir aos clientes, né? Fazer esse tipo de trabalho que é muito contato físico num momento em que você não podia ter esse contato todo. Eu comecei a trabalhar com a educação online, né? O projeto do Learning for Life, ele acabou indo para o modelo online justamente por causa disso. Hoje ele volta aos poucos para o modelo também semipresencial, né? Porque a pandemia forçou as pessoas a se adaptarem ao online, de alguma forma. E isso mostrou que é possível, corta custos, né? Corta um pouco de experiência, mas o híbrido hoje, ele é bem aceito, ele é bem visto, porque ele cabe no custo e ele cabe também na capilaridade, né? Que é muito falado em supply chain, muito falado em distribuição, que é o quê? Chega a mais pessoas. Então, ao invés de você ter um curso que era aqui em Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem um curso que vai lá para o interior de Goiás, interior sei lá, do Amazonas, lugares remotos que não tinham tanta experiência, não tinham tanta oportunidade assim. Então, deixa eu fazer um ponto aqui, que é o seguinte. A gente vai começar a falar de como a pandemia, como o lockdown, como o distanciamento social afetou o mercado de bebidas nacional. A gente não vai extrapolar para tão longe, não vai entrar no internacional. Vamos falar daqui. Vai chegar no internacional. Em algum momento a gente vai chegar lá, mas... Vai chegar, porque a gente terminou tendo, né, dificuldade de
fornecimento de vários insumos internacionais e garrafas, né? E muitas marcas começaram a ter problema de suprimento, né? Suprimento foi então a brabo. gente vai Foi acabar chegando pesado. internacional porque pandemia é isso, né? É o globo Pra todo. todo mundo. E aí vamos falar o seguinte, eu vou só assim colocar um pingo no i, que é o meu consumo de bebida durante a pandemia. Caiu muito. Porque eu nunca fui uma pessoa de chegar e abrir uma bebida, servir uma dose, uma taça, sozinho em casa. Então, durante a pandemia, o meu consumo caiu muito. Me parece, que não foi assim pra muita gente. Cara, pra mim Esse que vai ser o ponto foi agora, bem né? puxado, assim. Eu lembro de um momento, acho que foi em abril, né? Quando começou assim a ficar pesado. Março fechou tudo. Em abril foi pesado. E eu fiquei o mês inteiro em casa e a gente começou a beber muito. Eu tava trabalhando, ficando só na indústria. Mas todo dia, cara. Todo dia. Todo dia era uma bebida diferente. Foi assim. Eu não sei como é que foi pra vocês, mas pra mim foi assim, né? E não pesado no sentido ruim, tá? Uhum. É uma coisa que eu acho que eu nunca iria fazer na minha vida, se não fosse por causa desse motivo, né? Então, foi bom no sentido de que eu abri várias coisas que eu não iria abrir normalmente. Mas ruim no sentido de que eu tava bebendo constantemente, né? Mas passou, já foi. Eu acho que foi assim com muita gente. Sim. E tem uma coisa interessante. Ao passo em que eu passei a beber menos, porque eu nunca tive esse hábito de beber sozinho, Ficou bem alcoólico. eu passei isso, a comprar mais. É mesmo? Eu passei a comprar mais. Interessante. E eu acho isso. que é a pauta de hoje. Como é que interferiu no mercado? Começaram a aparecer umas promoções, cara. E começou a aparecer um Você negócio acreditou aqui, nisso, um que era negócio promoção, ali. né? Não, cara, teve promoção braba. O que rolou foi que a indústria, né, tirou todo o foco do que a indústria chama de on-trade, que é o foco em bares, restaurantes e promoção, né, das marcas através da experiência social para o off-trade. Então, distribuição, supermercados, delicatessens, e começaram a injetar dinheiro nesse tipo de comércio. De certa Mercado forma, online. mudou um pouco a lógica do negócio, era B2B, e de repente não era mais. B2C era assim Virou direto, B2C. B2C. Na pandemia, não tinha mais festa, não tinha mais, você não ia mais no restaurante. E não ia assim, mais no eu bar. acho que os influenciadores em geral aí, eles começaram a realmente, literalmente influenciar, né, cara? Ah, sim, aí começaram os influenciadores a puxarem muito o consumo para dentro de casa, a própria coquetelaria, né? Surgiu aí E essas grandes o empresas engarrafado. fomentaram muito isso, Muito. de um O influenciador. RTD né? também, quem tinha RTD, que é o Ready to Drink, né? Que são as bebidas Perfeito, Ready to prontas, Drink, coquetéis prontos, né? Em garrafinhas, enfim. Aquelas ices, ou que veio em lata, também começou a vender muito. E os cursos online Os também, cursos né? online, degustações online, Eu lembro que eu fiz duas, então. Eu fiz muita live para supermercado, cara, ensinando É mesmo? a fazer coquetel, ensinando a como você fazer o seu gin tônica em casa. Pô, eu fico pensando quem é o cara que segue um supermercado no Instagram, cara. Segue, Pô, eu cara. sou preconceituoso da porra. Segue. Eles seguem porque os supermercados fazem esse trabalho de mostrar receitas com os produtos deles, né? E fazer principalmente promoções dos produtos deles nas páginas das marcas, né? Ó, de seguir supermercado eu não sei, mas tem um mercadinho assim gourmet aqui em Vitória que eles Que tá contrataram um tempo atrás um chefe que, quer dizer, não foi o supermercado, Eu já tava esperando não outra foi, coisa que ele não ia foi o falar. supermercado que contratou, né? Deve ter sido o fabricante, Através a da marca, marca, né? do Sim. risoto, era uma marca de risoto. Opa. E aí o cara chegava lá, fazia, tinha tipo um fogãozinho que ele montava lá no meio do supermercado. cooktopzinho. O cara, um cooktopzinho, ele fazia um risoto, jogava um vinho, não sei o que, e você tava passando assim, e cara, não, um risotinho. Opa! É doido, né, moço? É isso, é você doido, mostrar essa Eu ia experiência. Se ele toda oferecesse semana um lá, eu nem ia risoto, comprar isso- nada, só ia Sabe comer que você risoto. mostrar essa Você experiência. puxou o assunto pandemia e consumo de bebida. Eu tenho uma teoria para bebida que é o impacto do ritual, assim, o ritual para cada bebida, o ritual de consumo. Como que é esse ritual?
como isso dita muito, tanto a quantidade que se vende, mas também como se consome, né? Sim. O destilado, existe um ritual bem marcado, João que é mestre, que é a coquetelaria. Isso na pandemia foi um desastre, né, cara? Foi. A gente viu alguns bares aí tentando ter um suspiro, servindo coquetel engarrafado em casa, mas no fim não funciona, né? Não muito virou complicado. nem para se manter vivo. Coquetelaria, eu acho que então esse ritual da coquetelaria na pandemia não pôde existir. Outro ritual do destilado é isso que a gente está fazendo aqui, o NET, né? Se a gente tomar a dose. Que é um ritual que não é uma coisa muito assim... Ele é contemplativo, mas não é uma coisa que você faz tranquilo em casa, um ritual leve. Ele é um ritual que ele é uma quantidade de álcool alta, então existe um nível de tensão nisso aí, né? As estatísticas mostram que a quantidade de destilado na pandemia caiu muito, a venda de destilado, né? A venda de destilado caiu e aumentou a venda de fermentados, de vinho e cerveja. Onde que eu quero chegar com isso? Que Vem pronto, né? O ritual Pronto. do vinho e da cerveja, que já vem pronto, que é uma coisa menos álcool, é mais fácil de você tomar dentro de casa, é mais aceito, né? E até se bebe maior quantidade, Imagina ali né? na pandemia, se a gente for lembrar aí há 2 anos atrás, você está ali no meio da pandemia, meio-dia, sentar na mesa da sala, você abrir uma garrafa de uísque e botar uma dose é uma coisa. Agora, se abrir um vinho branco, se abrir uma cerveja e botar outra Mais coisa. aceito, né? Mais aceitável. mas O próprio fácil cara até, se né? sente mais tranquilo, Exato, né? eu me Não sentia pesa a mais consciência do cara. Então, acho que o ritual foi uma coisa muito preponderante para a queda de venda de destilado na pandemia, assim. Sim. A gente lá na Princesa Isabel, que é a destilaria que é da minha família, né? Teve uma queda muito grande na pandemia, esperada. E depois voltou a crescer de novo. Mas na pandemia houve uma redução bastante abrupta da quantidade de vendas. E como que você percebe o perfil do cliente, do cara que comprava lá a sua cachaça antes, durante e depois? Teve mudança? É muito enviesado isso aí, porque a minha empresa não é uma empresa que é muito eficiente no B2C. A gente não tem um site focado para vender. A gente tem um site que vende para consumidor final, mas não é o que a gente faz da vida, nem é o que a gente se dedica de B2C, né? Então, o Igor, por exemplo, ele tem uma atuação muito muito maior com o consumidor final, ele tem um corpo a corpo muito maior. A gente é muito mais focado no B2B mesmo. Então, eu sou enviesado para isso. Essa pergunta eu não sei te responder. Porque aí você vai falar mais sobre os negócios que Exato. estavam... A gente vende mais para outros parceiros. A gente não tem loja... A gente, por exemplo, não tem loja da Princesa Isabel que a gente tem lá na destilaria, então a gente... E o que você me diz então, Igor? Cara, Perfil de a consumidor. gente realmente tem um consumo muito maior no B2C, né? Que seria o consumidor final. Mas o nosso maior consumo está ligado realmente ao consumo na nossa loja. Na loja física ali no Horto Mercado. E quando a gente começa a falar de consumidor final, a minha loja física ficou em 2020, sei lá, um quarto do ano fechado, 1/3 do ano fechado ou mais, não lembro agora exatamente quanto tempo ficou fechado, né? Então, a gente começou a intensificar um pouco as vendas online, mas o nosso foco mesmo era literalmente o tete-a-tete, né? Sim. Que era realmente o físico ali. Apesar de ser um B2C, não era um B2C online. A gente começou a trabalhar isso daí. Mas não é uma coisa tão forte. Foi muito pesado pra gente também, igual foi pro Pedrão aí também, né? E ainda continua sendo, né? Não vou falar que foi só 2020, foi só 2021. 2022 continua a mesma coisa. Apesar das lojas funcionando, a nossa loja funcionando também, o site sempre funcionando, operante, mas as vendas realmente deram uma diminuída nos destilados, na cachaça principalmente, né? Que é o nosso caso. Deu uma diminuída aí bem grande, né? Uma coisa interessante que o Pedro falou foi esse ritual, né? De você tomar a bebida e como que o destilado ele pede um ritual, né? Que você se dedique a ele. E a pandemia, eu não sei se todo mundo recorda disso, porque, né? Às vezes some esse trauma da vida da pessoa,
Mas o pessoal brincou que era pandemia, né? No começo as pessoas estavam tão à toa dentro de casa que começou todo mundo a fazer pão. Fermentar em casa, fazer pão fermentado e buscar receitas na internet. Eu fazia Fazer focaccia e drink. distribuía pros amigos. Aí, Mandava nos prédios dos amigos, assim. Me mandaram uma vez aí que o seu pão de fermentação natural é sensacional, né? Mas Então, próximo episódio a gente vai ter pão. Queremos aqui. pão. Do A dúvida é: Pedro. esse pão vai ser batizado? Vai ter alguma coisa? Né? opa! Ah, eu acho que Tempero vale do chefe. Eu prefiro saber só na hora. Só acho depois. que vale a pena, vale a pena. Então, assim, foi uma época em que as pessoas começaram também a se arriscar em tentar fazer coisas, né? Por isso que eu fiz tanta live para supermercados. E você falou, quem que segue supermercado, né? A gente tinha esse cuidado também. E até porque os Sempre- únicos abertos eram os supermercados, né? em grande. Exato, Então, eram os supermercados. era quem Eram eles tinha que estavam condição. vendendo, que podiam vender. Então a gente sempre Cara, chamava um supermercado, influencer local. ganhou pra- dinheiro. supermercado foi ganhou brabo dinheiro, na- cara. no auge ali, ali você tava falando ali de março pra abril, foi supermercado, cara. Sim. Foi Só Só supermercado. supermercado e que vendia bebida era supermercado, né? Só bebida não, tudo. Ah, tinha farmácia também, vai. Era bom demais o exagera. supermercado, né, cara? Você tava preso Eu em ia no casa. supermercado. Um dia você, caraca, Passear. eu preciso ir no supermercado, cara. Eu ia Aí todo você dia. tinha autorização, né? Pro Eu ia supermercado você todo podia ir. dia. né? Eu ia todo dia, Você não morrendo precisava de comprar medo. nada, que já tinha vindo no você Pô, comprar na um casa era supermercado briga. Quem ia online. no supermercado? Lá em casa a gente pedia pela Me internet, né? Entrava no recusava a site. pedir online, velho. Pedia. E lá Aí vem- chegava na hora, assim, cara, preciso dar uma volta. Preciso ir lá. Não, mas Vou tem no tudo em supermercado. casa. Não, mas só preciso lá respirar um pouquinho. Era desse jeito. Pois é. E aí as pessoas começaram, a gente chamava, né, um influenciador local. A live quase nunca era somente eu falando pra galera que seguia o supermercado, entendeu? Era eu falando junto com... Eu entrava na conta do supermercado e eu conectava com alguém, com algum influenciador local e eu falava conversando com ele. Então eram dois amigos ali conversando como que faz uma gin tônica, como que faz um highball, que são os coquetéis que a Diageo preconiza aí, são os heroes que a gente chama, né? Como fazer o básico bem feito para você conseguir consumir as marcas da Diageo. E aí as pessoas tiveram a experiência e a gente viu isso. Foi péssimo para as vendas, foi importante, não vou falar ótimo de maneira alguma. Foi importante para a coquetelaria, porque as pessoas levaram o bar para dentro de casa. E as pessoas começaram a perceber a dificuldade de fazer coquetéis, começaram a se conectar um pouco mais com a cultura de coquetelaria e começaram a entender alguns termos, começaram a entender alguns detalhes. Então foi interessante como que as pessoas que levaram a coquetelaria para dentro de casa, quando o lockdown e quando, enfim, aquilo que existiu, mas quando as restrições começaram a se afrouxar, a gente viu as pessoas irem para dentro do bar com uma mentalidade um pouquinho diferente. Bota uma bateria bem grave aí pra um tema polêmico. Vou puxar uma polêmica aí agora. Cara, esse fiasco que foi a tirar o ritual da coquetelaria do bar pra dentro de casa, que a gente foi obrigado, né? Vamos tentar ensinar. Foi obrigado. É. Foi obrigado. Me lembra um outro assunto que é o tema polêmico e agora a galera vai... Desse negócio de tentar fazer drink pronto, ready to drink. Eu vou te falar a minha opinião aqui. Eu acho conta pra mim. que é um defunto, é algo que nasce morto, sabe? É um natimorto, sabe? Eu não sou fã também, não. Porque o É lógico drink... que não. Vocês têm a possibilidade de ir para um bar e tomar com um bartender. Exato. Mas A tem- indústria de bebida, ela lança teste todo ano. Eu sei que a gente que tá na indústria, a gente sabe que todo ano lança. Lança gin com muito álcool, lança gin com pouco álcool, lança gin vermelho, lança gin com glitter, não sei o quê, lança drink pronto para beber. E tudo parece que vai durar para sempre, não dura 2 verões, né? Uhum. A minha impressão, tá bom? Façam o que quiser com essa a minha opinião, vocês podem jogar no lixo. Eu acho que o Ready to Drink é mais uma... É o antigo... Aliás, eu e Afonso, que somos mais velhos, Afonso, os caras querem vender pra gente coisa que a gente já sabe, né? Smirnoff Ice, a gente molecão lá, Smirnoff Cara. Ice já existia há muito tempo, né? Já era o nosso Ready to Drink lá. Quer fingir que tá reinventando a bola, Exato, o negócio. reinventa. Mas vamos lá. Tem uma, sabe uma coisa? Coquinho já era Tinha pronto, um pô. ótimo que era Teachers Cara, com Guaraná sabe, na garrafinha Mas PG. aí eu vou só finalizar. Whisky com Guaraná pronto. Cara, Teve drink... isso? Tomei muito na mais. Drink pronto.
Eu acho, na minha opinião, não funciona por um problema de ritual. Cara, o RTD, ele tem espaço. Tem outro ponto O também. negócio é o espaço, cara. Tem Porque espaço, mas não vende. Vem. Vou te falar, não acredito, Vende, porque não é barato. consumo, Vende, não sim. gosto. É barato do de Ready to fazer, Drink. cara. Rapaz, eu fui ver as tabelas É barato dos de fazer. parceiros dos supermercados. Cresceu pra Barato de caramba. fazer. O seu ponto, a perpetuidade disso, não sei nem opinar. Porque eu acho que o povo também é preguiçoso. Entendeu? Não é só Agora, tem uma preguiçoso. parada que Você eu vai acho que pra foi lancha, legal. Final de semana. Você leva um monte de lata Você pronta. leva espumante, Você irmão. vai pra leva ilha. lanche, você leva Eu levo outra espumante. parada, eu não levo isso não. É sensacional. Gente, Você leva vinho branco, espumante, não Cara, vai mas levar eu- um ready to drink. Por gente, exemplo, vocês leva, estão falando de tá? RTD aí, Garrafinha né, de cara? Gin tônica na garrafinha Mas de deixa eu vidro falar um ponto pronto. interessante do Garrafinha RTD. igual de tanker e verdinho, não Deixa sei eu o te que. falar um ponto interessante. Inclusive Pra o gin emocionar a tônica, galera, que- você que- leva. o gin tônica da mistura. Tanqueray surgiu na pandemia, né, cara? Da quê? O gin tônica da Tanqueray. Acho que da Tanker é um pouquinho antes da pandemia Tanqueray. fora, mas aqui no Brasil Não, mas surgiu no meio. ele começou aqui Vou fazer na outra pandemia. provocação. Vocês já viram que os hard Celtics já sumiu das prateleiras, né? Aquilo Não é vendeu ruim. porra nenhuma, já tiraram das prateleiras. Aquilo não é bom. Aí não. você vai nos gin tônicos também, que antigamente tinha 80 opções, aí os supermercados já estão com 2 só ali, né? Vai. Mas dá uma olhada nisso, que eu acho que, assim, na minha percepção, foi uma coisa que teve um bom impacto do Ready to Drink. Eu acho que misturou um pouco duas coisas, o RTD e eu nunca tinha visto ninguém envelhecer Negroni em casa. A galera começou a comprar o Negroni pronto e botar em barrilzinho em casa. Sério? É aí que eu tô falando. Eu não sei se a minha percepção é enviesada, certamente deve ser. Mas é interessante eu ouvir conheço muita gente que com o Negroni que veio pronto ali. Provou, não sei o que, fulano fez em casa, botando barril. Foi. Aí anota a dica do Pedrão: você envelhece o gin e depois você faz o Negroni, tá? Cara, Fica mais eficiente. Você Eu envelhece o gosto- gin. Não, eu nunca consumi. Eu isso. gosto tudo junto. Eu gosto de envelhecer tudo junto. então, eu não. Nessa questão Nunca da consumi RTD isso. aí a minha percepção é um pouco parecida com a do Afonso, cara. No meio da pandemia, eu descobri uma coisa que eu não conhecia. Que era a clarificação, né? Clarificação com leite, o Milk Punch. Milk Punch. Então, o Vitor Yuri 13, né? Acho que grande parte das pessoas aqui conhece nessa mesa. Você conhece, Pedrão, o 13, né? Conheço, pô. Conhece, então. Irmão gêmeo do Pablo. Sensacional eles, cara. Então eu conheci a clarificação com leite, salve, o Pedro. Milk Punch com eles, e ele fez um RTD, cara, que era sensacional, cara. Sensacional. Fazia um mate punch, né? É, o Mate Punch. Provei. Sensacional, aquele drink, um dos melhores drinks que eu já tomei na minha vida. Acho que me arrisco a falar que isso ele conseguiu fazer aquilo ali numa escala Pergunta- grande. Ele fazia pergunta- bastante volume, pergunta né? o E Will era bacana. com você. Pergunta ele aonde que ele tomou a primeira vez. com É você. mesmo? Com o Pedrão, é. Ele descobriu a clarificação com leite com o Pedrão, isso é verdade. Então, Foi um desenvolvimento, né, dos bartenders de correr atrás de técnicas para conseguir fazer, engarrafar, fazer coquetéis que tinham um pouco de uma validade um pouco maior, né? Então foi um crescimento de alguma forma técnico Sim. dos bartenders, foi um crescimento de cultura de coquetelaria das pessoas que iam no bar tomar pronto e acabaram tendo que aprender a fazer alguma coisinha dentro de casa. E o RTD também teve o seu espaço, porque às vezes a pessoa não quer Era beber vinho, necessário, não né, gosta cara? de beber vinho, não quer beber cerveja, não gosta de beber cerveja. mas eu acho que trouxe um bocado de cultura pra gente, Trouxe né, cara? cultura. E o RTD é assim, a minha visão como bartender é, não presta. Garrafa morta. Não presta. A minha visão como Natimorfa. profissional da indústria é: existe uma série de oportunidades de consumo que o RTD se encaixa. Então, evento grande, sabe? Show, que não vai ter um bartender fazendo coquetel ali na hora, porque não tem nem vazão para isso. Um cooler, né? Um isopor cheio de gelo e lata e garrafa como se fosse cerveja, vende. E eles estão dando um jeito de, não é gourmetizar, mas de apresentar isso de uma forma bacana. Já vi algumas festas em foto que os caras fazem tipo uma mesa com sushi man e tal, fazendo. Do lado eles colocam tipo uma barca de sushi enorme, só que é com gelo e os ready to drink. Aí. A pessoa vem, pega a garrafinha dele. Exatamente. Aí como a indústria vai apresentar isso e como os próprios produtores de evento e tal
vão trazer isso de uma maneira mais... São dois vieses, né? É meu olhar como bartender? Não. Sim. Meu olhar como profissional da indústria, se não tivesse espaço, não estava sendo feito. Então, Não, deixa eu... Eu acho que assim, a indústria testa, a indústria lança teste, a indústria lança teste. Concordo que é teste. mas tem espaço, tem uma projeção de... Não vou saber de onde que eu vi isso. É teste, Desculpa. porque tudo depende do consumidor aceitar ou não, cara. Eu já sentei umas 80 tem- mesas aí de, não, vai ter hard seltzer, vai ter ready to Não, drink. hard seltzer Tá não. crescendo 40 vezes ao ano, cresce de 40 vezes, de 1 para 40. Porra, meu irmão. Sim, o primeiro boom, né? É, O primeiro boom é 400% de crescimento. Né? Exato. Eu vendia nada, vendi 4 agora. Então, assim, Mas deixa eu vencer esse capítulo pra gente não Pois ficar não. até amanhã falando disso aqui. Pois então não. a gente pontou o pré-pandemia, o durante a pandemia principalmente, né? Vamos falar um pouco do pós-pandemia. Eu trouxe aqui algumas manchetes e eu trouxe junto com as datas. Foi uma preferência minha, eu quis trazer desse ano, pra não trazer coisa muito antiga que às vezes não se lembra e tal. próximo podcast traz uma garrafa cheia, hein, cara. bicho, cara. Puxa vida. Essa aqui é uma tão miserinha fácil de aí. encontrar, Pedrão. Traz as irmãs dela. Isso é tão fácil de encontrar. Mão Mas de seguinte, aí eu trouxe algumas manchetes. Então, vamos pontuar agora o pós-pandemia. Eu vou ler manchete por manchete. A minha sugestão eu vou ler uma, vamos continuar fazendo igual a gente estava fazendo um tempo atrás. Sentido horário. Dos mais novos para os mais Dos velhos, mais né? novos para os mais É velhos. isso. Vamos. Deixa a galera mais nova se expor. Eu acho que eu sou mais velho que o Afonso. Eu me lasco sempre. Jogos garotos. Eu garotos. começo Cabeleira assim, branca me aqui, meu lascando. filho. Respeite minha Mas, história. meu amigo, joga no peito aqui que eu mato, relaxa. Qual o tema? Então vamos lá. A gente vai começar a falar agora de business mesmo, no sentido de exportação, tá? Vai ter um foco aqui no sentido de produção e exportação. São as manchetes mais relevantes que eu encontrei desde janeiro. Então, Igor, essa é de 10 de janeiro de 2022 e a gente vai avançando para a gente ver como que foi mudando a perspectiva ao longo do ano de Beleza. 2022. Então, 10 de janeiro de 2022, manchete, todas elas eu trouxe do mesmo portal para não ter... Então, a manchete é o seguinte: exportações de cachaça disparam, mas não recuperam perdas da pandemia. Cara, quando a gente fala de exportação de cachaça, a gente não fala do pequeno produtor, né? Acho que nos podcasts anteriores a gente já comentou sobre isso. E a maior parte da cachaça que é exportada, se não quase que toda, praticamente, né? Da cachaça que é exportada, não é de alambique. Então, não é de um pequeno produtor, igual eu e o Pedrão. Então, a maior parte não é. Infelizmente, isso daí, né? Eu gosto de falar que a gente, lá na loja, a gente exporta, sim. A gente exporta, mas indiretamente. Por que indiretamente? Eu atendo muita gente que tá ligada a pessoas de fora, né? Pessoas que vão me visitar. Coração do... Não. Eu atendo muita gente de fora do Exporta na Brasil, mala né? dos- Principalmente. E que vai lá, me visita, eu acabo atendendo e o cara compra e leva. Então é uma exportação indireta, não é uma exportação direta. E quando a gente começa a falar de exportação direta, a gente está falando de grandes indústrias, né? A Santa Terezinha, por exemplo, ela não exporta nada diretamente. Mas a 51, quando você pega e começa a falar lá, o que chega lá nos Estados Unidos, 51, o que chega na Europa, 51 e poucas outras marcas, né? Mas em grande parte é isso daí que chega. Chega com um valor bem alto, porque você exportar produtos alcoólicos, ou então quando a gente começa a falar de cigarros ou charutos, é muito caro, né? Você exportar drogas em geral é caro. Até porque você receber isso daí, né? É uma coisa cara. O cara entendido. do Não assunto, sei né? opinar. Não, mas vocês entenderam aí, né? Polícia Federal, Álcool não não é sei uma... nada. Ainda bem que você Entendi, viu o ar daqui uns Eu não dias. sei nada disso. Entorpecentes, entorpecentes. O álcool não é uma coisa fácil de você conseguir levar para fora do país, né? Então essa foi uma manchete assim negativa, porque o que ela mostrou? A exportação está crescendo, mas ainda não está equivalendo o que perdeu nos tempos de pandemia. Certamente. Isso foi cara, em janeiro certamente. desse ano. Porque o consumo no mundo diminuiu, né, cara? O consumo todo, como todo, diminuiu. Então, mas vai voltar isso daí. Eu acredito que
Até o final. Você foi em janeiro de 2020? Janeiro, 10 de janeiro desse Então, até o final do ano, eu acredito que já deve ter voltado. Então, eu vou já pular normal. o João agora para falar de passar a palavra de um produtor de cachaça desse lado pro outro. Eu deixo. Eu Posso? deixo. Eu deixo. Agradecido. Eu atendo como produtor de Eu pinga. sou muito generoso. Pinga! Pedrão é um cara Essa é uma pergunta. inteligente. Vou fazer um adendo aqui. O cachaceiro é quem bebe ou quem produz? Cachaceiro é quem produz. Quem bebe, quem produz, pô. Vamos brigar por besteira, né? Então vamos lá, Pedrão. Seguinte, a gente saiu de uma manchete relativamente negativa em janeiro, que o Igor comentou agora, que a exportação subiu, mas não subiu o suficiente para equivaler à perda. Para julho, 7 de julho desse ano, a manchete foi o seguinte: exportações de cachaça fecham o primeiro semestre em forte alta. Ó, vamos pintar o cenário aqui para que às vezes quem tá de fora, que não tá no mercado de cachaça, ele não entende muito, tá? Primeiro, cachaça é muito consumido, tá? Tô guardando isso. A cachaça é o, se eu não me engano, o segundo ou terceiro destilado mais consumido no mundo. É o Baijiu cachaça, ou Baijiu vodka cachaça. É muito consumido a cachaça. Até porque o nosso país é um país continental. Exato. Por que a cachaça é muito consumida? Porque nós somos um país continental onde se consome muito desse produto aqui, né? Assim como o Baijiu, por isso que é muito consumido, China. que é na China. Esse ano, eu acho que pela Drinks International, a caipirinha ficou no top 10, talvez top 20 de coquetéis mais vendidos do mundo. É mesmo? Depois eu quero comentar sobre isso aí, sobre o Negroni, né, cara? O Negroni em primeiro lugar. Primeiro lugar, Negroni. foi Mais primeirão? vendido, Foi o não é primeiro, mais foi o apreciados, primeiro. mais tradicionais. Foi o mais vendido. Mais vendidos no mundo pela Drinks Pra mim é International. uma surpresa, tá? Também, eu fiquei surpreso com isso. Então, se a caipirinha tá no top 10, top 20, não me lembro. Vamos aqui. voltar aos copos aí da Não, conversa? claro. Só por isso que a cachaça tá tão... Então, assim, a cachaça é um produto muito vendido. A questão é que a gente tem um mercado nacional muito forte, muito grande, muito intenso, e consome quase toda essa produção. O pessoal fala, a gente não exporta nem 5% da produção de cachaça. Realmente, a gente não exporta, mas a gente vende muito. Esse é um ponto importante. As pessoas ficam muito afãs de vender, de ter seu produto lá na prateleira, na Champs-Élysées, não sei o quê, no mercado em Nova York. Porém, o que importa mesmo é pagar a escola das crianças e botar comida na mesa, né? Vender. Tem demanda pra sua oferta? Exato. Então, assim, se vende muito internamente. Nós temos, por exemplo, São Paulo, que é uma das maiores metrópoles do mundo. Às vezes fica se questionando muito por que o produto não chegou em Lisboa, não chegou se o produto está em São Paulo. Essa é uma pergunta importante, sabe? Verdade. Faz sentido demais. Rio de Janeiro, uma das outras metrópoles gigantescas. Então, assim, putz, eu queria botar meu produto lá em Milão. Cara, você está vendendo no Rio de Janeiro? É um ponto crucial aqui para um pequeno produtor. Assim, essa é a minha visão, né? Mas, por outro lado, há um grande fervor no mercado com a expectativa de que a cachaça e o rum, ou a cachaça ou o rum, seja o próximo grande virada, o próximo grande destilado. A gente sofreu não, né? É grande aqui. A gente viveu a era da vodka, a gente está vivendo a era do gin. O gin hoje é o mercado, né? A Europa anuncia ser a era do rum, bares de rum na Europa, coquetelaria com rum está crescendo, mas ainda não é uma coisa... E existe essa expectativa. Por que a gente tem, né? Existe uma questão de vender brasilidade, tropicalidade, o novo. A cachaça ela tem coisas muito interessantes, que é o uso de madeiras que outros destilados não têm. Eu acho que para coquetelaria isso é interessantíssimo. A gente está aqui com uma cachaça... Tem uma diversidade de madeiras brasileiras, né? Uma cachaça com amburana e jaqueira, por exemplo. Você bota... Às vezes a gente recebe especialistas internacionais, eles provam, na hora que eles provam uma amburana, eles falam... Impressionante. What the fuck, né? Brazilian Oak. What the fuck, né? É fantástico. O que é isso aqui, cara? O que é uma amburana, cara? É mesmo? Brazilian Oak, eles Brazilian chamam? Oak, quando a gente mesmo? fala Cherry, de... Brazilian Cherry, né? Não, eu já ouvi Cherry, várias pessoas falando de Brazilian Oak mesmo, carvalho americano, carvalho brasileiro, né? Carvalho Sério? brasileiro. É tão diferente do carvalho, né? E assim, tem outras madeiras também incríveis. Assim. Então, a cachaça existe uma grande expectativa. Agora eu vou botar
água no seu chopp. A gente falou lá no primeiro podcast, eu falei que é muito difícil fazer um monodestilado em escala industrial que seja palatável. É muito diferente a gente fazer um multidestilado em escala industrial. Então você pega, por exemplo, o rum Bacardi, que é um rum leve, que ele passa por um sistema de destilação sequencial, assim, que vai transformar ele leve e também vai transformar ele com menos congêneres, né? Então é muito mais fácil eu fazer uma bebida dessa palatável do que eu fazer um monodestilado. Destilação contínua Total. versus Exato. alambique, né? Exato. Total. Então, assim, existe um entrave para a cachaça também bombar no mundo, que é um problema da cachaça industrial. Eu vou receber um monte de pedra dos especialistas falando que cachaça é tudo igual, não vamos entrar na briga de indústria, alambique. Não estou entrando na briga de indústria, alambique. Tá sim. Mas é diferente. Mas nenhum de nós aqui compra cachaça de coluna para tomar em casa. Não vamos tapar o sol com a peneira, É né? um ponto interessante. Não vamos tapar o sol com a peneira. Legal. Faz sentido. Você tá entendendo? Aí deixa eu trazer, então, um pouquinho de farofa aqui pro nosso Angu. Mas, Ó, você acabou de comentar a manchete de julho, que dizia que o primeiro semestre do ano teve forte alta de exportação de cachaça. É alto com base num número pequeno já, né? Isso. Aí todo crescimento né? E o Igor havia antes comentado sobre exportação disparar, mas não ainda o equivalente às perdas da pandemia. Então, vamos lá. Próximo. Pedrão, você que tá no embalo aí. Setor de cachaça avança, mas não recupera o nível pré-pandemia. Isso aqui foi no terceiro trimestre desse ano, 2022. Eu acho que a exportação da cachaça vai aumentar muito. Eu acho que vai ter um esforço do mundo para produzir para destilado de alta qualidade, para produto de alta qualidade, e eles vão querer as cachaças de alta qualidade. Eu não sei se isso vai ser numa magnitude o suficiente para a gente viver um mercado aqui em fervor, né? Mas que vai ter, eu falo isso da minha empresa esse ano fez 3 exportações para os Estados Unidos, uma para a Itália agora. A gente nunca tinha feito exportação assim efetiva. Num ano só foi esse monte de 4 pedradas aí. E a gente sente isso, que o mundo tem essa curiosidade, tem esse desejo, sabe? Tem mesmo. Posso contar uma coisa? Rapidinho. Até um tempo atrás, o que chegava do nosso destilado, da cachaça no exterior, era uma bebida, eu não vou chamar de baixa qualidade, mas eu vou dizer de uma bebida de produção muito larga, uma escala muito larga, e era um produto que eu considero sacrificado pelo tamanho da produção. Tem boas marcas agora, tá? E aí, o que está Ótimas. acontecendo agora? Tô percebendo que tem nichos de mercado no exterior, na Europa. Tem. Aí E eles estão Tem demandando festas brasileiras. Tem muita gente também. pequeno produtor de cachaça que tá aqui. Tem muito brasileiro morando fora. Então, Nem só o mesmo isso. fenômeno de artistas brasileiros de música, teatro, que vão fazer turnês fora do Brasil. A gente tem... Não somente porque a cultura tá chegando Mas brasileira até essas sabe pessoas, que mas tem também, por causa das João? comunidades brasileiras, O né? que tem interessante, o empreendedor brasileiro, corajoso de natureza, existem marcas feitas para o mercado internacional de cachaça de alta qualidade. Esse era um ponto que eu ia citar. Vamos lá. A gente tem falado, a gente tem um cuidado de falar e citar, não citar nomes, né? Mas tem um nome que eu quero citar. Porque foi um produto que saiu daqui. Poucas pessoas conheciam aqui. Foi feito aqui para ser exportado. E abriu muitas portas lá. Vai Para falar quem do tá Leblon? aqui. Você vai falar do Leblon? Eu ia falar de... Leblon é uma boa, mas ia falar de Novo Fogo. Novo Fogo, lindíssima Novo marca, Fogo. né? Vocês conhecem uma marca chamada Avoar? A Voar também. sensacional. É feita lá no A Rio de Voar é Janeiro, feita né? no Rio de Janeiro, Pela lá na Maria Quinta. Isabel. Não conheço. Da Não é Quinta, Maria né? Isabel? Não, da Quinta. Da Quinta. A Que- Voa. Deixa eu ver da quinta. Que eu La conheço Cátia. os são os donos da marca, né? As pessoas que pedem para produção e levam para os Estados Unidos. Eu conheci lá no A Voa, se eu não me engano, foi feita na Quinta e o que você falou, Novo Fogo. não a é Novo- Voa, não, é Avoar, eu acho que é Avoar mesmo Voar? o nome, E a Novo Fogo é feita lá no sul, na Porto Morretes, né? Porto Morretes não, na... Rapaz, É agora no você sul pegou. agora, eu não sei se é na Porto Morretes ou não, enfim. Mas
Ambas feitas em ótimas destilarias, de ótimas cachaças. Provei as cachaças muito boas, marcas bonitas, garrafas bem estilizadas. Bacana, bonito. Tem Eu outra vi marca, Alemão fazendo esse- a Iaguara faz um trabalho Cara, incrível. tem o pessoal da disso. Alba também, agora que tá fazendo uns destilados diferentes também. Aí, né? Esse é um produto bacana. Tô doido pra provar. A gente tá lá com Eles- algumas coisinhas pra provar ainda. Não tive Eu vi tempo esse de provar. movimento- Não é cachaça, é um aguardente Não. de Ele tem uva, não é cachaça isso? De uva, também. é. Aguardente de Isso daí. uva. Ele tem cachaça também. Ah, ele tem Uma cachaça bagace- também? uma Eu não parei bagaceira. pra ler ainda os rótulos dele, não tive tempo, admito. Mas tem Alba. a garrafa, a alba deles lá, né? Eu não li o rótulo e tem 3 amostrinhas que a gente recebeu do Pedro Paiva, né? O nome dele. Pra provar e que eu acho que é bem interessante. Pelo que eu senti de cheiro lá, já tava bem interessante, né? Eu vi esse movimento começando muito no Tales em 2015, que estavam fortíssimas. A Iaguara, a Avoar e a Leblon. Né? Acho que a Leblon na época já era da Bacardi, talvez. A E aí Magnífica foi tá com- exportando legal também. Tá, faz pô. um Foi com trabalho, tudo pra lá, tratando em painéis, fazendo painéis sobre cachaça. Então, Já que você tá com a palavra, deixa eu te fazer um contraponto aqui. Contraponto não, deixa eu levantar uma manchete, Levanta. você faz o contraponto. levanta que eu ataco, vai. Olha lá. Mercado global de bebidas supera níveis pré-pandemia com premiumização. Premiumização, né? Um movimento que vem de mais ou menos de 2000 aí, trazendo marcas que tem storytelling, que tem garrafa, que tem trabalho de coquetelaria. Aquele rótulo pesado, né? Um rótulo pesado, né? Existem rótulos pesados que vêm por conta de história, de produção, de histórico de produção, e tem marcas pesadas que são criadas para serem pesadas, né? Criadas, inclusive, por pessoas que já criaram outras grandes marcas. E eu não tiro mérito nem de uma nem de outra. Eu acho que a pessoa que acorda e fala vou correr atrás de um produtor, de uma garrafa legal, de um nome legal, de um design legal, e junta isso tudo e cria uma marca, tem seu mérito também, né? Mas eu queria só trazer o dado aqui certinho, pessoal. Caipirinha, Drinks International, no report de 2022, ficou em 24º lugar de 50 coquetéis mais vendidos do mundo. Então ficou um pouco antes do meio do caminho aí, o que traz aí uma tendência global bem interessante, né? Então, o mercado premium, ele também trouxe essa diferenciação, né? Se você vai levar para dentro de casa, você vai levar coisa boa, você quer postar o tal do instagramável que gruda, né? E não sai da gente de jeito Mas nenhum. foi uma consequência da geração de riqueza também, premiumização, né? A gente gerou riqueza, o mundo gerou riqueza. Eu percebo a importância do que o João falou, do storytelling. Eu percebo a Talvez você importância deixe da de geração gastar em de outros riqueza. lugares, né? Você não E eu sai vou mais te para um falar, restaurante para comer eu bem, acho que beber tem um bem. movimento que vai Você vai criar as gastar duas numa garrafa, coisas. cara. A geração da riqueza com o storytelling, que está sendo criada agora. Por exemplo, deixa eu pontuar um negócio aqui que está fora do que eu trouxe, mas que me veio aqui à cabeça. Todo mundo conhece uma destilaria escocesa chamada Macallan, que produz whisky. Zé Macallan. Bastante. The Macallan. The Macallan. Vocês conhecem uma destilaria chamada Glenturret? Não conheço. Igão, já ouviu falar? Cara, já Não ouvi vou falar. mentir. A terra de Turret, não. Glenturret, não. O Vale de Turret. Glenturret é a primeira destilaria que se tem registro na Escócia. Olha só. Olha que negócio pesado. Muito tempo. E essa destilaria acabou de receber um investimento pesadíssimo. Pertence ao mesmo grupo que comanda The Macallan. E tá vindo aí como... Vamos ver os produtos deles, como vai ser a aceitação do mercado, se o mercado vai Vai vir com rótulo próprio. rótulo próprio. Entendi. Vamos ver se o mercado vai aceitar essa ideia de premiumização dessa bebida, que até um tempo atrás não era tão cara, mas ele tá vindo para ser a joia da coroa da empresa que tem a Macallan. Cara, o premium do premium, o super premium, É isso. extra premium, VIP, É isso. motherfucker. Então, por exemplo, você vai fazer uma viagem à Escócia de um grupo de entusiastas, sei lá, você vai querer fazer uma visitação em The Macallan, visitar o armazém, fazer um jantar harmonizado, vai custar X libras Não tá esterlinas. suficiente pra você? Nós vamos? Glenturret, Isso é surpresa. Quero ir. Lá em cima, né? entendeu?
E pelo que eu tô entendendo, qual que é a estratégia deles? Apresentar uma garrafa linda. A garrafa nova deles é linda. Eu vou caçar uma foto depois. E a base é esse tete-a-tete. É a galera que visitou lá, que pagou muito, que viu um ambiente supra-sumo do luxo. É igual quem pula na piscina gelada, que é o armazém né? deles. Quem pula na piscina gelada, me tá parece boa que essa é a água. estratégia. Tá boa água, tá ótimo, pode pular, né? Quem vai pagar caro por um produto não vai falar mal dele. Muito difícil. Pode falar que, não gostei tanto e tal. Mas você pagou caro no negócio, você vai ressaltar as qualidades do produto. Você não vai ficar... Vai pagar de trouxa? Pagando de trouxa, não. Paguei caro e é ruim mesmo. Até porque eu acho que um negócio muito caro não vai... É muito difícil ser ruim. Ele pode não superar suas expectativas. Mas ser ruim... É porque assim... mal difícil, feito, cara. é difícil. Eu acho difícil. Não tô falando que é impossível. É porque a qualidade do líquido, ela vai ser aí um ponto... Você falar que um Demacala é ruim, é triste. Um ponto Você pode falar que não vale o preço. da trajetória, sabe? Eu tô alinhado com essa segunda. É isso. Não vou dizer que é ruim. Você não vai falar que é ruim. Mas talvez o preço não seja, isso tudo e tal. Agora, se você bota uma garrafa de Demacala em cima da mesa e todo mundo olha pra você como se você fosse... É porque a gente fica analisando o garotão. assim, o líquido em degustação às cegas, né? A gente é muito... É puxado. Mas a pessoa é encantada até pela Aí marca, acabou o pela preço. história da marca, pela estética, pelo que ela Cara, e construiu. vai dizer que não é importante? Como é que a gente diz que não é importante? É importantíssimo. Importantíssimo. Pô. Design, Mas vamos lá. tudo é Vamos lá pra importante. gente não se alongar Posso, muito. antes da próxima pergunta, pedir um intervalozinho? Manda bala. Então Quer vamos. intervalo? Sim. Então tá. Solta a claquete aí, João. Ha! Mas Vamos lá. Eu vou fazer aqui mais 2 manchetes pra gente não se alongar muito. Vou fazer o seguinte. Vou pedir primeiro pro Igor comentar uma, depois o Pedro comentar uma. E aí eu e o João, a gente vai dar pá de cal. Igão, Manda ver. manchete editada. Isso aqui foi trazido hoje, tá? No momento em que eu tava no site, foi editada 1 minuto atrás. 1 minute ago. Que isso, nem li ainda. Furo de reportagem. Vendas online de bebidas vão alcançar 34% de alta até 2026. Com certeza. Cara, isso é uma tendência, né? certeza. Quando a gente começa a falar de mercado online, Eu nunca tinha comprado nada online até a pandemia. pois é o B2C, né? Comecei a comprar na consumidor pandemia final. e agora nunca mais. A gente começa a falar de realmente quem consome. As pessoas não estão procurando somente nos estabelecimentos físicos. As pessoas estão procurando nos online. E principalmente porque o online tem um preço relativamente menor do que o físico, né? Então, acredito que todo mundo, quando pega, vai olhar um produto lá numa prateleira, ele pega e pesquisa antes. Principalmente quando é produto um pouco mais caro. Procura uma promoção, alguma coisa assim. Então, a tendência é realmente que as pessoas comecem a procurar online. E não somente pesquisar preço, mas pesquisar qualidade, pesquisar sobre a questão de se o produto realmente vale aquilo que não vale, ou vale. Sim. Então, Comodidade. você recebe em casa, né, cara? Quantas vezes eu já comprei lá na Americanas, na Amazon, ou no Mercado Livre, né? Todo mundo já fez isso aqui, acho que nessa mesa. E muita oferta, né? Sim, Então, assim, muita oferta. Acho que é uma tendência que vem pro mercado inteiro. O mercado de bebidas surfa nisso, com certeza. Até porque tem muitos rótulos que às vezes não são tão consumidos, conhecidos. E através de venda online, né? Através de mercado de venda online, consegue alcançar mais pessoas. Com certeza. E promoções, é muito mais fácil você achar Toda promoção na a gente internet, joga lá né? no grupo do Uísque, Do grupo uísque, todo mundo compra. do bartender Do lá, né, bartender, cara? Então, Bicho, eu a gente fico tá me sempre perguntando o que procurando vocês sobre fazem isso. com tanta garrafa que vocês compram, cara. Pelo amor de Deus. Bebe. Vou arrumar uns FII pra vocês, velho, pra vocês Bebe, pagar a conta. bebe. O cara Não, que tinha obrigado, um monte né? de vinho de 3 reais isso em daí. casa até o começo da pandemia e bebeu tudo agora. Eu acho sensacional, eu acho que esse podcast aqui ele tem que rolar a história do cavalo, né? Já mandei aí, então Vamos fazer uma Vamos adenda aqui. fechar com a história. vamos parar, fechar com a história do vamos cavalo, parar cavalo. esse podcast Não, o aqui. mundo precisa saber disso, Pedro. O Vamos mundo parar esse precisa saber podcast disso. aqui, vamos voltar na história do cavalo. Pedrão, conta a história do Com a cavalo aí, palavra vai. Pedro Você Célio, tem algum história cavalo? do cavalo. Eu tenho, pô, sou apaixonado.
Sou um ornitófilo, você pode ver aí pelos rótulos, aí, apaixonado por pássaros. Equino Lovers. E adoro cavalo. A história do cavalo é rápida, né? Não, mas é muito boa, cara, aquela história. Sensacional. Porque eles riram que o cara me ofereceu um cavalo por 12 mil reais à vista. Aí eu falei assim, você tá doido? Eu não pago nem 30 de 300. Aí o cara, 30 de 300 é seu, então. Aí foi assim que eu comprei um cavalo por 30 de 300. É isso. Se vocês hoje forem lá no sítio da pessoal da Princesa Isabel, vocês vão ver o cavalo do Pedro. Né? Eu não comprei igual... 3.300. 3.300. É esse meu cavalo que ele vai passar 8 anos pagando. 30 Ele anos. comprou o cavalo. É um crediário. É isso. Boleto, né? Casa Bahia. Que boleto, hein, que você conseguiu, hein, cara? Isso, mas faz parte. É um bom investimento. Tomara que vocês vivam esse O cavalo é muito bom. O cavalo valia 12 mesmo. Hoje eu vendo assim, o cara foi amigo. Foi. No desespero. Na oportunidade, oportunidade. Essa foi promoção. Aquelas do site lá de bebida não é não. Bobeira. Não. E levou o cavalo, não chegou pedra em tá casa. Lá em casa, já andei já. Mas olha, tem umas isso? promoções aí de alguns sites de bebidas que são muito bons, né, cara? Pô, eu esses dias atrás aí comprei um hardbag e agora há pouco, não vou ficar falando sobre muito isso, mas eu comprei uma pancada de whisky. Então vai chegar aí. Parece uma pancada, hein? É, uma pancada. Mas valeu a pena, né? Bom, vai ter coisa pra gente provar. Vai ter muita coisa pra te beber. Então. Vamos fazer a saideira do maneiro assim. Saideira, mas antes da Dinâmico. saideira, foca aqui em mim. Se inscreva no canal, pelo amor de Deus, gente. Esse menino Se inscreva nesse canal, curta, deixe seu like agora. Vai lá. ter dancinha no TikTok também? Se chegar a muitos, quantos aí? Bota uma meta. Bota lá em cima. Meta de... Bota lá em cima, 20 seguidores. Meta de 100 Se seguidores. chegar lá em cima e 20 seguidores, o João vai Eu fazer uma dancinha posto a no TikTok. dancinha no TikTok. É Tá bom? E compartilha com a galera que gosta, ou poderia gostar, entusiastas, pessoas que não fazem a menor ideia do que é um uísque, do que é uma cachaça, do que é o Afonso, o João Morandi, o Igor e o Pedro Celi aqui. Compartilhe com eles. Agora pode ir pra Pedrão. rapidinho. Vai, bate bola. Vamos lá, Bate vamos lá. bola, Bate-bola maravilhoso, dinâmico. Isso aqui é ligeiro. Ligeiro. Olha. Ó, vamos fazer uma moral pra Argentina que acabou de ganhar a Copa do Mundo. Parabéns, Argentina, mereceu. Pô, merecido, cara, que isso. Não, pra Que mim a jogo Argentina que lindo. se. Doido. O Messi merecia. Mereceu Merecia, muito. pô, pra Messi caramba. merecia. Uma pessoa humilde, pessoa boa. Cara. Agora, ok. Vencido essa fase de Argentina, vamos sair da Mas polêmica. podia ser o Brasil. Vamos sair da polêmica. Vamos falar o Felicitações. seguinte. Coquetelaria. Você entra num bar. Se pede tradicional ou releitura? Eu odeio drink autoral, odeio criatividade. Odeio Não criativo. contrato criativo. Odeio bartender criativo. Rapaz, não. É óbvio que volta e meia a gente toma bons drinks assim, mas em geral Releituras é muito boas. catastrófico. Gente do céu. Releituras boas existem, né? Quando Como troca você fala, uma coisinha. O básico bem feito. O básico bem feito precisa ser feito, né? Precisa ser incentivado. Precisa ser institucionalizado. Porque tem muita gente que quer Eu começar faço a criar. Eu faço um teste. Eu primeiro peço uma caipirinha ou Isso. um fit Cara, a zero. caipirinha, ele é um Isso, bom, pra eu ver a mão bom do cidadão. Eu termômetro peço ali, um né? daiquiri. É, um eu sempre daiquiri, peço né? um daiquiri. Aí eu vejo o cidadão, eu falo... Aí o próximo é um Opa. vinho, porque eu já... Bebeu uma Heineken. eu vi uma Heineken, porque... Não, mas porque o processo de criação é o seguinte, tem gente que, né, óbvio, né, começa a se atropelar, quer começar criando, não sei o quê, reinventando a roda. Você precisa conhecer o clássico, você precisa Bartender conhecer o criativo. tradicional. E você trocar Precisa executar o clássico bem feito. bem É isso feito, aí, o lógico, clássico bem e feito. Mas o clássico bem feito, ele é exaustivamente. muito bem aceito, cara. Muito, porque o clássico mal feito é o que mais acontece. Porque tem muita gente que fala assim, nossa, eu fui para os Estados Unidos, comum, né? aí eu fui numa boate que tava aberta meio-dia e tinha Old Fashion lá. Eu falei, você pediu Old Fashion nesse lugar? Porque eu já pedi, eu já fui nesse lugar. E é uma catástrofe. Rapaz, já foi um Eu vou te dar um exemplo. Vamos dar um... Mas por quê? Porque eles conhecem o nome do coquetel, porque faz parte da cultura deles, foi inventado no país deles, mas eles fazem mal feito em vários lugares. Então vai ter um daiquiri, vai ter Old Fashion, vai ter um Sazerac, vai ter... E vai ser ruim. Porque o clássico mal executado existe. Você precisa fazer exaustivamente para você fazer bem feito. Porque o drink tem 3 Vamos lá. ingredientes. A gente tava Tudo falando na de vida, caipirinha.
Igual tudo na vida. A gente tava falando de caipirinha agora mesmo. E você tem caipirinhas que são desastres. Quer ver o desastre nacional Limão, hoje da cachaça, coquetelaria açúcar nacional? e gelo. Gin tônica, pô. Gin tônica, que são Os caras jogam o desastres. gin Gin errado com tônica. por tônica errada, pra guarnição tenebrosamente errada. Tem uma mania agora de botar a porra do alecrim pegando fogo. A guarnição, acho que... O alecrim pegando fogo Pega. não fica cheiroso, cara. Depende, dá pra fazer ele ficar cheiroso. Eu vou fazer um pra você depois, Pedro. Mas não bota na gin tônica não, pelo amor de Deus. Vou fazer pra você pegando fogo na gin tônica. Então vamos lá, João, você. Coquetelaria, você vai no bar tradicional ou releitura? Começo no tradicional e se o tradicional for bem feito, eu permito uma releitura se eu souber antes o que é. Igão. Cara, eu gosto muito dos tradicionais, né? Mas assim, eu sempre quando chego no bar, eu peço uma releitura ou peço pro bartender escolher. Eu sou respeitoso, né? Não é nem questão de ser isso é legal respeitoso. também, Eu gosto de pegar e prestigiar. O cara, eu chego ali e normalmente as pessoas me conhecem, justamente porque eu não sou uma pessoa que saiu muito pra fora do Espírito Santo. Então, em grandes partes, às vezes, quando eu vou ali no bartender, a maioria me conhece. Aí eu falo, não, faz o que você acha interessante. Seja criativo. Cuidado. Perigo. Perigo. Mas é legal você se lançar nesse tipo de, então situação, assim, né? E é legal, Não, assim, porque grande cara, parte a gente das acaba vezes... tomando Você muito. pode ser surpreendido pro bem e pro mal. Grande parte das vezes eu sou surpreendido pro bem, cara. Isso é Tem ótimo. uma galera muito boa aqui no Espírito Santo, principalmente, né? Você tem uns bartenders aí que estão, pra mim, Salve, decolando. Estão decolando, né, cara? São pessoas... Igão, muito pega essa boas. pergunta então. Pô, outra. Ó, Manda aí. essa eu vou mandar em inglês. Nossa. Essa pergunta eu vou mandar em inglês. It is Você quer que eu traduza, faça a tradução simultânea? Faz tradução. Você Faço. consegue fazer língua de sinais? Libras ainda não, mas eu gostaria um dia. Mas vai. Igão. Igão. Martini, shake and stir. Martini. Batido ou mexido. Aqui é ao vivo. A gente traduz ao vivo. Gente, mas duas pra mim? Não, essa vai ser pra todo mundo. Você sabe que Ele tem quer uma- saber de todo mundo. roda, Ele quer roda, saber se roda. Tem uma tá resposta gravando, Zé técnica Zé. pra isso, mas eu vou ser Então, palestrinha. é isso que eu queria, Eu vou mas ser você vai ser o palestrinha. último por causa disso. Não, porque tem uma roda. resposta técnica. Tem, Por que eu tô roda, fazendo roda, essa roda, pergunta e roda, por que em roda. inglês? Vou até afastar aqui. Por que essa pergunta e por que em inglês? Bond. É... James Bond. The name is Bond. Não, mas as pessoas confundem. São dois drinks diferentes, Exato. né? Obrigado. As pessoas É o spoiler, confundem tá? demais É o isso, spoiler. assim. E aí foi até o momento do livro onde isso aparece, né? O momento em que a Vesper deu aquela facada no coração Pedrão do dá James uma Bond. aula sempre, né? Exato. Então ele, pra mostrar esse Ian arrependimento aí, esse arrependimento Ian amoroso dele, ele muda o seu drink predileto e passa agora a misturar também o destilado russo aí junto E nasce com... o drink né? Vesper também no E livro, né? batido, porque merece ser O Vesper. batido. Que aquele amor merecia ser batido naquele momento, né? Exatamente. Não é só gin, né? Tem gin, vodka. O The Vesper Martini, que é esse drink. Não que tem é vermute. Que não tem, é um bom drink também. É quina lillet. Muita cultura. Mas as pessoas confundem muito. Isso é batido. Não, são aperitivo dois de- drinks diferentes. dois drinks são dois drinks. É isso. Perfeito. Vamos Vou pra nem- próxima então de preciso nem coquetelaria. falar, vai. Já foi. Foi. O Pedro matou, né? O cara Matou. matou, ali Matou a no peito. charada. Jogou Com no peito. classe, matou Jogou no com peito classe. do Não, então homem essa é ali, o pra cara você, matou. João Morandi. Manda, vou até João pegar Morandi. Fala. Tô vendo que tem um crescente que tá dominando os bares, pelo menos aqui, que é o gelo decorado. Socorro. Gelo simples ou gelo decorado? O que é simples? Em qual coquetel? Não, uma coisa que eu... Coca, limão e gelo. Coca, limão e gelo, decorado ou não, né? Cara, o gelo é técnico, né? O tamanho do gelo, o formato do gelo, né? Eu gosto daquele carimbozinho em cima do gelo, acho chique. Acho bacana também. Tem cara. uma Eu gosto, eu placa, gosto. tem uma placa que é caríssima, milionária, que tem vários tipos de padrão assim que você pode pousar o seu cubo de gelo em cima e aí, né, a placa de metal acaba fazendo ali, aí faz colmeia de gelo, faz Diamante. o diamante tem uma ice machine, né, que você coloca o gelo. Ah, o não é com cubo. peso não também, o diamante não? O diamante mas são duas estruturas, né? Que vai caindo assim e vai moldando. Diamante, bola, esfera, enfim, vários. Esse é uma placa de gelo, é uma placa de metal que é toda
gravada, tipo, entendi isso. meio a laser, meio sei lá o que é feito. Condutância, meu amigo. Exatamente, pela condução ali Condução do calor, térmica, condução termodinâmica. térmica do material utilizado, do metal utilizado, você consegue gravar aquele padrão ali. Então pode ser ondinha, pode ser a própria marca que você quer colocar ali do destilado, a marca do bar. Mas eu acho que, cara, a Ice for Pros faz esse trabalho muito bem. Tá? Eles vivem de vender gelo de várias maneiras diferentes. Eles estão aqui em Vitória já. A galera tá trazendo pra cá e levando pra vários lugares do Brasil. E eu acho que. Inclusive tem um negócio de pontos lá do gelo que é. Os caras mandam muito bem. Eu vou te falar uma coisa aqui, do que gelão, é muito legal, né? Você tá falando cara, decorado do que é muito gelão, legal, né? tem gelo. Por que eu vou lá, preto no branco? Por que eu trouxe a pauta do gelo? Algumas semanas atrás viralizou aqui, todo mundo aqui é de Vitória, Espírito Santo. Viralizou um post no story de uma menina, não sei direito assim quem é, nem Já fiquei motivações interessado. e tal. A história começou a ficar boa. Mas a menina postou assim, foi num bar famoso aqui, que tá bem alta. Que desgosto. E ela pediu um drink, tinha um gelão. Acho que era decorado o gelo. Aí ela Não tirou era decorado, o gelo. não. Aí na hora era que ela gelo, tirou o gelo, cubo grande normal. Tipo assim, quando o gelo tava no copo, o copo tava com o drink até a boca quase. Quando ela levantou o gelo, o drink no copo ficou bem baixinho. O que as E pessoas... isso gerou uma polêmica muito grande aqui. Porque lógico. muita gente O viu, Michel todo mundo Agnes compartilhou mandou sobre e tal. isso daí, né, cara? Já tem bartenders retrucando isso, né? Isso Mas daí. eu retruco também. Lógico, Mas gente. eu pelo retruco amor de também. Deus. A pessoa quer um drink bem feito, com destilados bons, né? Com técnica, com harmonização. E ela quer que Ô, João, seja mas vamos pro 700 básico? ml. Não, mas vamos pro básico. Ela quer que seja Qual era o 700 tamanho ml. daquele copo? Não, o copo era um copo baixo. Não, mas era um copo largo, era baixo. Era largo. Mas assim, Não era um copo pequeno, Mas não é a cara. questão do copo aí só, né, cara? a questão é, as pessoas não entenderam ainda que coquetel não é a Coca-Cola do McDonald's. Que se você tira o gelo, você bota mais coca. As pessoas foram criadas com essa lógica que não se aplica à coquetelaria. A coquetelaria tem uma receita. Se você vai num bar e pede uma porção de camarão, não tem como você pedir para botar mais camarão se tirar a cebola e alface do prato. É uma porção. O preço, inclusive, a precificação do coquetel, ele é baseado na receita. E tem Então, que levar quando você em conta o trabalho da pessoa que tá Não, fazendo você aquilo, faz a o ficha trabalho da pessoa técnica, que fez você- o gelo, que foi outra pessoa. Sim. Ela não Fazer levou um em conta gelo- que aquele gelo é translúcido. Dá um trabalho danado louco. fazer um gelo daquele. A pessoa vai tentar fazer em casa, aí ferve a água, não sei o que, E não dá compra a certo. forma. E não dá certo, porque não sabe fazer, tem técnica pra Sim. fazer aquilo. Então, assim. E dá uma trabalheira grande, dá uma muito trabalheira grande você e fazer um gelo tem daqueles. uma função. A função do gelo grande Dá não trabalheira é... e dá gasto, porque eu sei quem faz Muito aquilo gasto. aqui. E o que o cara perde de material toda semana é uma coisa absurda. Você coloca... A minha resposta seria diferente. Minha filha, pra você é copão mesmo. Tem que... Exatamente. Vai no ambiente de copão. Pedrão, Pra você o ambiente é pra copão mesmo. E eu acho que a gente podia criar um Instagram pro Pedro, Pedro Sincero. Pedro Sincero. Arroba Pedro Sincero, Você- segue lá, você é tá? a pessoa do Segue copão. lá, arroba Pedro Sincero, vale a pena. Vai no copão que vale mais a pena, né? Vamos e lá, o então. gelo cubo grande, ele tem a sua função de manter gelado, não diluir tão você que tá rápido. pedindo Esse foi o Negroni. ponto da pergunta. Por um coquetel que é short. Esse Você é que o tá ponto da pedindo pergunta. Negroni. A pessoa acha que vai pedir um drink no bar, vai pegar lá um gelo que ela compra no saco de 5 kg do supermercado, do posto de gasolina, Sim. e vai gelar a bebida igual, aquele gelo vai. que é uma pedrona. E é o tipo de E a drink pessoa também. não tá levando em conta o trabalho que é envolvido pra fazer aquela pedrona aquele de gelo. Não é nem só isso. E é o tipo de nem só coquetel. isso. Assim, se a pessoa pedir um Negroni, ela vai estar tomando aí 90 ml de drink, mais a diluição vai dar uns 100 ml de drink, mais o gelo. Isso é padrão. Todos os lugares que fazem Negroni é 30, 30, 30, mais a diluição, mais ó. Um Old Fashion vai ser uma dose de destilado, que vai dar 60 ml, mais o negócio ó, vai dar uns 90 ml de drink. O resto é gelo também. Então, todo drink que ele for, vai estar isso. Agora, se o cara botar num copo pequeno, grande, mas a quantidade de gelo ali, que é importante para manter gelado, mas a quantidade de drink vai ser a mesma. Ou se ele botar numa taça martini,
E a quantidade de álcool vai ser a mesma também. Aí, se o né? Ou intuito- muito Se próxima, o né? intuito for ficar doidão, mas aí copão, né? Copão. Mas Copão. gente, o Copão, copão, ambiente o de copão, copão. ele Não, eu tem... acho que bebe vodka Perfeito. pura, bebe álcool puro, Contou bem álcool demais. composto. O copão, ele tem um negócio. O drink que é long drink, que a gente chama, né? Ele tem uma quantidade de mixer que é muito grande. Então o coquetel... João Morandi não é um cara que tá acostumado. João, tá tendo uma moda agora que é o copão, cara. Fala pra ele do copão. Fala White do Horse, copão. White Horse com Energy, Monster Energy. Disserte sobre o meu assunto. Eu já Copão. ouvi relatos. Então eu você não tá sei sabendo. o que, Coisa que é, maravilhosa. mas eu vi pela internet. Um copão ali na praia. Que é um chorinho dá de pra uísque. você, dá pra pessoa É passar um a chorinho tarde. de ali. uísque Mas, em cima hein, do monte de energético de Uma de caipirinha 2 versus um litros, copão, uma caipirinha fica na frente ainda, né? Vamos lá, vamos passar a bola pra gente não se alongar muito. velho. Saideira. Vai. Saideira. Senão eu começo a chorar. Que não Pedrão, é minha, Morreu né? Maria, vamos lá. A gente vai fechar com o negócio que a gente tava bebendo no segundo episódio, cerveja. Heineken ou Budweiser? Heineken por 2 motivos. Primeiro, sabor. Segundo, história. Ainda tem a parada do tijolo também, que eu acho bacana. Heineken produz no mundo inteiro, né, cara? A garrafa que eles fizeram em formato de a tijolo. Então, a né? Heineken lá no Japão é a É mesma sensacional. coisa. Essa história é A fenomenal. cor da velho. garrafa Mas eu também gosto- que influencia na Os caras fermentação. têm a levedura Heineken, né? Eu gosto mais não, da os Bud. caras- Bud me patrocina. Heineken me patrocina. É, tô contigo. Tamo junto, vai. Heineken bom. me patrocina. É bom que a Heineken patrocina 3, a Bud patrocina só eu. Não, se a gente conseguir uma patrocínio aqui da Heineken ou da Bud, a gente divide. Adoro Heineken. Tá tranquilo. Aí eu adoro Heineken. Adoro Heineken. Vamos lá. Uma que a gente bebeu hoje e uma que eu acho que todo mundo aqui conhece. João, você primeiro. Guinness ou Blue Moon? Perfil diferente, muito hein? difícil, muito, Perfil muito diferente, diferente, hein? muito Pesado, diferente. hein? Mas eu gosto mais da Blue Moon. Porque faz mais o meu paladar de algo mais frutado, alguma coisa mais... Eu gosto de wheat beer, né? Eu gosto dessa coisa Sim. mais frutada. Entendi. E eu tenho um histórico também com Blue Moon, que eu deixo para outro podcast lá em Nova Orleans. Deixa pra Cara, mas uma E uma Guinness rodela no de chopp, laranja. tirado do chopp, assim, ela tem o seu... Mas o dia que eu for pra Irlanda e tirar um chopp de Guinness, aí eu troco pra Guinness. Igor, Manda pra nós. Guinness ou Blue Moon? Cara, Pam, pam, pam. depende. Na lata ou Não. na garrafa? Na veia, na lata. Na lata, Blue Moon. Blue Moon. Blue Moon. Não gosto muito da Blue Moon. Ajuda aí, Pedrão. Pô, e na garrafa também vai ser Não, Blue Moonzinha, Blue Moonzinha. É, cara. Blue Porque assim, Moonzinha. Eu sou Guinness- resistência. Aqui, pra mim, é Guinness. Adoro Blue Moon, tem história. Quando eu morei na Califórnia, eu só bebia Blue Moon porque era barato. Em Nova Orleans, velho, você vai Guinness. num boteco Ó, e pede ó, uma ó. draft de, Aqui, ó, de Blue Guinness aqui, Moon, ó. vem com uma flagzinha de laranja dentro. Flag é um quartinho de laranja dentro. O que eu falei é verdade, Delícia. né, cara? Se você pega uma Guinness no chopp, é outra coisa. É outra coisa. E a última pergunta Por aí. último, aquela pergunta que todo brasileiro quer saber. Não vou falar de política. Todo brasileiro quer saber. Ainda mais de produtores de bebida. Mixologista. Se começar qualquer melhor, E eu vou o japa embora. do uísque. Igor, Eu começo de novo? você. É sempre eu, cara, é isso. A minha mira tá aqui pro seu. Manda pra nós. Qual o Brahma? Obrigado, pessoal. Foi um prazer ter vocês aqui no nosso terceiro episódio do podcast Etílicos. A gente falou Termina sobre aqui. muita coisa maravilhosa. Pode terminar. Eu sou antartiqueiro. É isso aí, cara. Original. Eu não vou responder essa. Não vai. Você vai se Bavária, abster. né? Vai se Bavária. abster. Cara, essa é Glacial. muito Você pode pesado. não responder essa, mas você tem que responder a próxima, então. Então vai, manda aí. Porque essa é a última, mas se não responder, tem mais uma. Eu gosto mais de branco, eu morei 10 É anos tudo em Belo polêmica, Horizonte. assim, Pô, é? Antártica. Vai, Brahma. Polar ou glacial? Nossa, nunca Caraca, Glacial, bicho. pô, glacial. Vamos voltar pra Brahma, pra escola? Eisenbadamassa eu curto também. Rapaz, Cara, você tá pra mim é pesado claro. hoje, hein? Brahma, Brahma. glacial. Glacial. Eu concordo. Não faço mesmo. É isso. Casamento que eles estão falando. A Brahma puro malte até A que dor de fica- passa barriga bem. vem. Creia. Creia. Curta, Pessoal, compartilhe, É isso. siga no Instagram, Ativa o sininho aqui. ative o sininho, siga no Instagram, é isso. Etílicos Podcast, vamos né? finalizar Podcast fazendo- Etílicos. Patrocínio Finalizar da Brahma, fazendo- Glacial, essas coisas aí tá difícil, tá? João, pega o seu copo aí, cara. Opa! Seja um cavalheiro. Vamos Vou pegar da finalizar Princesa Isabel que eu vou levar de presente. fazendo um salve.
Obrigado às empresas que estão patrocinando esse podcast. Obrigado. Destilaria Santa Terezinha, Alambique Princesa Isabel, Whisky Prime. Obrigado. Pessoal, Obrigado. até a próxima. Até a próxima. Tamo Tchau.